Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema de hoje é o governo Geisel e a abertura lenta, gradual e segura. Quando ocorre a transição do governo do Médici para o governo do Geisel, já existia uma proposta de se modificar um pouco a estrutura da ditadura. Já existia esse interesse também de você passar o governo para a mão dos civis. Tanto é que o Geisel, o próprio Geisel, defendia a volta do poder para os civis. Ele e a ala que ele era partidário dentro do exército já estavam trabalhando para que o governo voltasse à mão dos civis. E durante o seu governo ele vai criando meios para que isso acontecesse. Por exemplo, ele vai criar as eleições livres em 1974 para senador, deputado e vereador, ou seja, para cargos do legislativo. Ele vai criar esse ponto para que o governo voltasse a ficar um pouco mais na mão dos civis. Os cargos executivos ainda continuariam em eleições indiretas para ficar mais na mão dos militares. Por que essa abertura seria lenta, gradual e segura? Segura para evitar uma guinada à esquerda. O que seria essa esquerda? Seria o medo ainda do comunismo, o medo de que o governo ou o país caísse em mãos erradas para os militares. Então, nesse tópico de ser lenta, gradual e segura, o segura é justamente para evitar essa guinada à esquerda. O lenta e gradual vai mostrando que ocorrerão medidas que favorecerão a entrada dos civis no poder, assim como as eleições livres de 74 entram nessa questão do lenta, gradual e segura. Porém, a eleição ela é livre, só que é criada a chamada Lei Falcão. O que seria a Lei Falcão? Ela restringia a propaganda eleitoral. Quando você vê um programa eleitoral em que o candidato fala meu número é tal, voto, trabalho pela saúde, alimentação e assim por diante, isso acontece hoje. Naquele tempo, por conta da Lei Falcão, a propaganda, o candidato apenas falava o seu número e seu nome. Então, João Paulo, 1410. Ponto. Era isso que ele falava. Não falava sobre propósito. Então, essa era a restrição da Lei Falcão. Porém, essas eleições de 74 marcaram a derrota do governo para a oposição. O governo perdeu muitos adeptos, perdeu cargos, perdeu cadeiras no Congresso. E o que vai acontecer? Em 77, pós essa eleição e próximo de uma transição para prefeitos, uma transição presidencial, o Geisel vai aprovar o pacote de abril, em que ele irá criar senadores biônicos. O que seriam senadores biônicos? Imagina assim, esses senadores seriam colocados dentro do Congresso e pelo governo, não seriam eleitos. Eles colocados lá, eles votariam, teriam a função de votar em tudo que viesse de cima, tudo que fosse em prol do governo. E o fato deles votarem no que fosse em prol do governo fazia com que, para ser aprovado qualquer emenda, qualquer tramitação que estivesse acontecendo no Congresso, teria que ter 2/3, no mínimo, de aprovação. E os senadores biônicos constituíam 1/3 do Congresso. Então, se eles votassem todos o não, por exemplo, então você já teria 1/3 votando não. Então, todos teriam que votar sim. Então, essa era o ponto de uma abertura lenta, gradual e segura. Algumas medidas, como senadores biônicos, como, por exemplo, a Lei Falcão, iam impedindo que os civis chegassem no poder de uma vez só e que os militares conseguissem sair do poder sem perder muita coisa, sem serem julgados, sem serem condenados e assim por diante. Então, a abertura lenta, gradual e segura é para evitar uma guinada à esquerda. Nós temos eleições livres em 74, onde o povo votava, certo? A Lei Falcão restringe a propaganda eleitoral e o pacote de abril, que vai criar esses senadores biônicos para impedir que a oposição ganhasse cada vez mais apoio dentro do Congresso. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção.